análise. E a gente tem mostrado que o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, ele tem como base eleitoral e também de apoio, na população, né, de popularidade, 3 pilares principais. Um deles são os conservadores em costume, que tem lá seus representantes no governo, né, nos ministérios. Você tem a ministra Damares, ministra das Relações Exteriores, ministra da Educação, e os filhos, de alguma maneira. Tá? Os liberais na economia, que são, basicamente, o Paulo Guedes é o principal expoente desse grupo, né? E claro que tem muita gente no governo ali alinhada, especialmente na área econômica, mesmo na infraestrutura. E você tem um terceiro grupo, que são o que a gente chama de lavajatistas, né? São pessoas, enfim, preocupadas com a corrupção, etc. E que o Moro era o símbolo, ainda é, né, o símbolo desse combate à corrupção. E o Bolsonaro, enfim, a gente acho que vale a pena, antes de falar de Moro, fazer um recap do que aconteceu nas últimas semanas, né? Foi tanta coisa que, assim, até o coronavírus, ali até metade de março, a gente tinha um governo com aprovação de 35, alguma coisa assim. Mas nossa expectativa era que a economia começasse a acelerar de maneira mais importante ao longo de 2020 e 2021. O desemprego, que já estava caindo bastante devagar, provavelmente ia cair um pouco mais rápido. E a gente projetava uma popularidade subindo e uma probabilidade bastante alta de reeleição do presidente. Tá? Esse era o nosso cenário pré-coronavírus. O coronavírus chega e dá uma cambalhota em tudo isso, né? E aí, no meio do coronavírus, o presidente demite o ministro mais bem avaliado no momento, que era o Mandetta, né? E parece que foi há muito tempo, mas foi ali dia 15, 16 de março, de abril. Então faz, sei lá, 3 semanas. E logo em seguida, passando mais 1, 2 semanas, no dia 24, 23 de abril, o Moro sai do governo daquele jeito, né? O embate entre o Moro e o Bolsonaro já não é novo, né? Ao longo do ano passado, existe um certo ciúme por o Moro ser mais bem avaliado que o Bolsonaro, e o Bolsonaro, de algumas vezes, já tinha constrangido o ministro no cargo. Então, dá para citar aqui, por exemplo, o projeto anticrime do Moro, que foi aprovado já parcialmente pelo Congresso. O Moro pediu que algumas alterações fossem vetadas, que ele enxergava algumas alterações como negativas, né, como aprovadas. E o Bolsonaro, por exemplo, decidiu não vetar, né? Então, você teve alguns momentos já no passado, mas coisas que estavam tocando. Então, a relação era meio turbulenta, mas estava, enfim, continuando. E aí, enfim, acho que todo mundo viu, a gota d'água foi pública, né? A substituição do superintendente da Polícia Federal, do diretor, desculpa, da Polícia Federal, e, enfim, o Moro saiu do jeito que saiu. O que a gente tem gastado bastante tempo desde então, a gente fez, no mês a nossa pesquisa é mensal, né? Vocês terem uma ideia, o cenário está turbulento, no mês de abril nós fizemos 5. Caraca. Na semana que o Moro saiu, a gente tinha feito uma na segunda, terça e quarta, mas ele na sexta, né? Então a gente rodou uma especial, uma adicional, a gente fez 2 na mesma semana. E como é que vocês fazem essa pesquisa, Vitor? Só desculpa te cortar um pouquinho. Imagina. Como é que vocês fazem essa pesquisa? Você falou que você rodou 5, ela é feita através da economática? Não, a nossa pesquisa é uma pesquisa de opinião, como a população, a gente faz via telefone, tipo um telemarketing, vai fazendo ligações aleatórias, e a gente faz, são 1.000 entrevistas por rodada, e as entrevistas são representativas da população brasileira, né? Então, você tem lá 42% de mulher, 48% de homem, distribuição regional, renda, idade, capital interior, escolaridade, você tem lá um monte de vários critérios que a gente encaixa isso para, enfim, a pesquisa é representativa e quantitativa, né? Legal, legal, legal. E aí vocês rodaram 5 nessa semana do Moro? A gente rodou 5 em abril, na semana do Moro a gente rodou 2. Essa semana agora, ontem, a gente soltou a mais recente e a gente mostrou essa aprovação do Bolsonaro, que estava ali antes, em meados de fevereiro, antes do coronavírus, janeiro, fevereiro, está por volta de 35, 30 alguma coisa, está indo para 27.
e a desaprovação, né, a rejeição ao presidente, que estava ali um pouco abaixo de 40%, ainda quase 50%. Nossa. É uma mudança importante, tá? Mas Aham. a gente tenta medir o tamanho do lavajatismo e o quanto que pode estar em risco, né? Esse que é o importante, a saída do Moro é importante para isso. Mas uma coisa que vale, e aí acho que eu vou puxar um pouco aqui, porque a nossa área de análise política não é para fazer filosofia, né? Uhum. A gente tem um objetivo muito claro, que é dar informação para os nossos investidores tomarem decisões melhores. Então a gente sempre tenta transformar essa informação em o que significa para o preço de ativos, né? Uhum. Esse salto, essa conexão entre política e economia, ela acontece através de projetos, enfim, no Congresso, na Câmara, no Senado, tem impacto fiscal. Tá? Então, assim, de maneira Uhum. geral, esse é o cenário. Ou, claro, enfim, da política econômica em geral. Então, Uhum. o que a gente, enfim, está olhando nesse ano de 2020, agora com o coronavírus? A gente está vendo um fiscal que vai ser muito deteriorado. Então, a nossa meta fiscal era 124 bi de déficit. Vai ser o Tesouro há 15 dias colocou a meta em menos 500 bi. E vai ser pior que isso. O mercado já espera que vai ser menos 600, menos 700. Tá? Que venha mais coisa. Mas a gente fica olhando no Congresso, porque assim, o mundo inteiro está fazendo estímulo fiscal. E isso não é um problema. Pelo contrário, a receita liberal para esse momento, e aí eu vou fazer um anedótico aqui. O Uhum. Gama, que é do nosso time de política, ele é jornalista. Trabalhou em Brasília há muitos anos, veio para a XP e cobre congresso. Uhum. Estava discutindo no grupo de WhatsApp da faculdade dele com jornalistas para saber se os liberais tinham mudado de ideia, né? Porque estavam defendendo o gasto público e tal. Aí eu bati Uhum. da estante o meu livro do mestrado. Aí eu tirei uma foto para ele do livro falando, olha, momentos de que o ciclo econômico é uma queda muito grande, a receita, além de estímulo, né, do Banco Central cortar juros, você tem que fazer também política fiscal estimulativa. Na prática é gastar dinheiro, né? Uhum. Então, ó, os liberais, tá aqui. Uhum. Mas, desculpa fazer essa parte, mas é Imagina. importante, gente. Então, assim, o mercado sabe que esse ano vai ser ruim e tudo bem. Assim, é necessário porque as empresas e as pessoas, né, precisam ficar vivas durante o coronavírus. E o importante é que essa deterioração não passe para 2021, 2022, que a gente está tendo um choque que é temporário e volta. Sim. Então, a política econômica não pode ser para sempre, né? Não adianta você combater o coronavírus aumentando o salário do servidor, por exemplo, que é uma decisão Sim. que está para sempre. Então, é o tipo de coisa que a gente monitora com muito cuidado em Brasília. Mas, Então, o Warren Buffett, inclusive, na live que ele fez no sábado ali, ele falou exatamente isso. Ele falou que todo mundo está reclamando e que os bancos centrais estão atuando e colocando muito dinheiro na economia, mas ele falou assim, e se não fizesse? Né? Tipo assim, olha o contrário, e se não fizesse, como a gente estaria? Então, eu concordo com você, não tem jeito, né? Uma situação totalmente atípica, e isso vai deflagrar ali milhões de consequências, a gente não sabe ainda, né? Eu que eu queria te perguntar também, Vitor, na verdade, voltando um pouquinho para o Brasil ainda, sendo o Warren Buffett um pouquinho, é que meio que o mercado, a política e o mercado meio que parece que se correlacionaram uma hora, né? Tanto que os discursos do Bolsonaro já não surte tanto efeito como surtiu no começo, o Trump também nos Estados Unidos, e aí, na segunda-feira, todo mundo esperava, de fato, que o mercado ia cair, né? Principalmente com o do Moro, final de semana. Por que aconteceu essa... Ele não foi para o lado, de fato, ali, caindo, abrir guepado para baixo? Aconteceu alguma coisa nesse meio termo, que no final de semana que vocês sabem, ou só foi o fato do Paulo Guedes, de fato, estar do lado do Bolsonaro e apoiar e vir a público? olha, o final de semana foi até um pouco. Se você olhar, acho que o Brasil não está sozinho, né? A gente tem que olhar, enfim, a relação com o mundo. Uma parte da piora dos preços de ativos, aí falando desde a crise do coronavírus, desde meados de fevereiro, março para frente, uma parte relevante da piora dos preços de ativos daqui foram, de alguma maneira, correlacionada com a piora dos preços de ativos lá fora. Tá? Então, assim, porque é um mundo com mais risco, né? Então, todos os países vão sair com mais dívida, tem empresa que vai ter problema, tem desemprego que vai subir no mundo todo. Então, assim, de fato, faz sentido que os preços de ativos deteriorassem
com o coronavírus. Teve uma segunda parte da piora, no entanto, que não foi global, foi do Brasil, né? E aí foi uma soma de efeitos, né? Foi da saída do Mandetta para frente. Você teve o Bolsonaro perdendo os dois ministros mais bem avaliados do governo, né? E da maneira que saíram os dois. Em tempos normais, a saída do Mandetta já seria ruidosa, né? Mas diante do que aconteceu com o Moro, acabou virando quase um fato normal. Então, você teve isso. E no meio do caminho, você teve uma outra preocupação bastante grande, que foi o núcleo militar dentro do Palácio do Planalto, que basicamente a parte pessoal de articulação política, Secretaria de Governo, Casa Civil, eles criaram e fizeram uma coletiva para divulgar um negócio que chama Plano Pró-Brasil. É basicamente embalar os investimentos públicos num programa, uma coisa que você já provavelmente ia fazer, você embala num programa, o nome disso é o PAC, né? O pessoal do governo não gosta muito que a gente chame de PAC do Bolsonaro. E isso foi muito curioso, porque não teve nenhuma participação da equipe econômica, do Paulo Guedes, subordinado a ele. Isso mostrou pela primeira vez um pouco mais, assim, de novo, os conflitos já aconteceram no passado, mas dessa vez foi a mais evidente contraposição ao Paulo Guedes dentro do governo. E o também reagiu bastante forte a isso. Depois, o Bolsonaro, que não é muito afeito a recuos, no dia seguinte acabou indo com o Paulo Guedes na frente do Palácio, falar que estava tudo bem, ele é o cara da economia, ele é o posto Ipiranga. E mais importante, a palavra do Bolsonaro, talvez, por curioso que pareça, mais importante que isso foi o Paulo Guedes conseguiu que o Bolsonaro, né, tomasse uma decisão para, como é que foi a expressão exata? Congelar, colocar na geladeira esse plano para o Brasil. E aí, uma parte do mercado que tinha estressado pelo risco político melhorar. Assim, foram 2 semanas bastante complicadas. A gente teve, no meio dessa bagunça toda, a gente teve ainda no Senado uma discussão de estados e municípios recebessem uma ajuda que, na prática, permitiria que o fiscal de vários anos para frente fosse comprometido, tá? Porque você poderia fazer dívidas nesse momento, que todo mundo já sabe que os entes não teriam dinheiro para pagar no futuro, e se eles não pagam, quem paga é o Tesouro. Então, tinha uma série de discussões ruins que foram feitas ali em 2 semanas, que levaram, então, assim, a ida do dólar de 5,40 para 5,70 foi uma coisa exclusivamente anedótica do Brasil, tá? Esse descolamento ele foi ruim por um período, né? E aí depois você teve algumas notícias positivas de alguma maneira, né? Assim, o Paulo Guedes venceu pelo menos temporariamente essa briga, a ajuda para os estados e municípios foi, enfim, é bastante grande ainda, 125 bi de real, que dá 1,6 do PIB, alguma coisa assim, é bastante grande, mas ela 2020, então está dentro dessa conta do fiscal que o mercado já espera. Então, assim, você teve algumas notícias, não que sejam boas por si, mas boas em relação ao cenário muito ruim que a gente estava discutindo 3 semanas atrás. Então, esse descolamento ele foi primeiro negativo e depois positivo, né? Então, a gente está tentando, de alguma maneira, alinhar com o resto do mundo. E aí a gente fica andando, assim, com o resto do mundo. Pô, tem semana, no final da semana passada, na sexta-feira, acho que foi sexta, teve uma notícia de um remédio novo sendo desenvolvido nos Estados Unidos, e aí o mercado sobe. Aí, às vezes, o teste dá errado. Então, a gente fica olhando o número de casos, putz, a gente tem um monitoramento bastante grande. A gente olha os principais países do mundo, alguns países, tipo os Estados Unidos, que tem muito dado, a gente olha estado por estado. Aqui no Brasil, a gente olha estado por estado para ver reabertura. Então, a gente está olhando bastante coisa. Tá? Então, o mercado fica dando esse tipo de informação, mas aí o Brasil anda com o resto do mundo. Tá? Sim, sim. Então, legal saber disso tudo, porque a gente ficou totalmente na ponta de cá, estou meio perdido, porque é estranho, né? Porque o Moro é muito macaco velho. Aí eu queria emendar 2 perguntas. Você acha que depois também dessa relação, depoimento que o Moro fez, hoje parece que alguns ministros também vão ser chamados para poder também fazer todos os depoimentos. Você acha que o risco Moro aumentou daquele final de semana para cá, e também o risco Guedes, né? Que eu acho basicamente esses 2 riscos, porque também no dia
logo que o Moro fez a delação, o Bolsonaro fez o pronunciamento dele às 5 horas da tarde. E aí o que chamou bastante atenção, isso pode futuramente vir até tipo, teoria da conspiração, né, do que o Guedes estava, todo mundo estava de paletó e ele estava sem terno, né, estava sem paletó, A todo máscara mundo e a sem pantufa. máscara e a pantufa. Que doido, né? Que loucura, a gente ficou totalmente na loucura enfim, eu queria falar, se falasse um pouquinho de fato do risco Moro agora, daqui para frente, especialmente com esse depoimento de 8 horas e muitas pizzas, e do risco Guedes também agora para os próximos meses, que eu achei isso de fato preocupa também, né? Achei esses dois riscos que estão meio iminentes, né, Vitor? Então vamos lá. Moro. O inquérito está sendo tocado, né, a pedido da PGR, mas enfim, pelo foro especial do presidente, pelo STF. Ele é o decano do STF, ele se aposenta em novembro e, pela nossa apuração, ele tem vontade que esse processo seja célere. Ele não quer entregar Porque acontece? Quando ele sair, quando ele se aposentar, vai entrar um novo ministro apontado pelo Bolsonaro, que vai ser sabatinado pelo Senado, e o ministro Celso de Mello não quer deixar esse inquérito para um ministro que seja apontado pelo presidente Bolsonaro. Tá? Então, pelo que a gente apurou, ele quer que seja uma apuração rápida e, enfim, as diligências, para vocês terem uma ideia, o Moro prestou depoimento em 5 dias, o que é um prazo no Poder Judiciário bastante curto, né? Ele tinha dias para o depoimento, o Moro deu uma entrevista na Veja, e aí depois, opa, peraí, você está falando para a Veja, vem falar que... E, então, esse processo deve correr de maneira mais célere, talvez, do que a gente está acostumado, mas lembrando que, assim, você tem 2 caminhos, e aí a gente vai ter que falar a palavra proibida aqui para impeachment, mas você tem 2 caminhos, né? Um deles é aquele que a gente viu com a ex-presidente Dilma. Enfim, você aceita o processo de impeachment na Câmara, começa a tramitação, CCJ, Comissão Especial, enfim, aquela votação na Câmara, afastado, 6 meses no Senado. É o processo mais, entre aspas, tradicional, né? Como foi o da Dilma. Um outro é como foi o Temer, né? Não teve o impeachment de fato, mas você teve a votação daquelas 2 denúncias do Temer, né? Você faz a Procuradoria-Geral da República faz uma denúncia, a Câmara, o STF autoriza, a Câmara vota, o presidente é afastado, depois o STF julga o presidente já afastado. São 2 caminhos diferentes. A gente tem que lembrar que essa votação, mesmo na Câmara, é um processo também político, né? É técnico, mas também político. E hoje, pelas nossas conversas com vários líderes de partidos, etc., não há nenhum clima para a votação de impeachment, denúncia, nada disso. Assim, pela via do impeachment, Rodrigo Maia não é Eduardo Cunha, não vai abrir um processo de impeachment. Não só para entrar em conflito com o presidente, isso não existe. O Rodrigo Maia, pelo contrário, ele busca não entrar em conflitos com o presidente, porque ele sabe que ele perde, ele sabe que ele é menor na opinião pública. E o caminho pela procuradoria parece bastante improvável que o procurador, enfim, a não ser que tenha uma coisa muito bombástica, que o procurador, assim, use essa interferência na Polícia Federal para pedir, enfim, para fazer uma denúncia formal, que o STF vai e que a Câmara vote, tá? Assim, hoje é um cenário muito distante, não tem nenhuma discussão disso rolando em Brasília. E tem mais, né? Para você ter uma substituição de um presidente, você tem que ter um projeto alternativo, né? O Temer tinha a ponte para o futuro, tinha uma construção política por trás. Isso para entrar o Mourão, assim, não existe essa narrativa, não evolui assim. Então, o risco Moro é importante, tem que ser monitorado, mas talvez mais pelo impacto de opinião pública, do Bolsonaro, que isso pode significar de problemas para ele no Congresso, no dia a dia, do que para sair do cargo, ou ser tirado do cargo. Isso parece bastante pouco provável aos olhos de hoje. E aí, rapidamente, o Guedes é uma coisa que a gente, enfim, a gente toda vez que está com alguém da Fazenda, desculpa, agora Ministério da Economia, mas da Secretaria da Fazenda, do Planejamento, que a gente conversa com frequência, a gente dá uma perguntada, como é que tá?
etc. A gente perguntou isso para o Paulo Guedes, né, ao vivo, na live que a XP fez há algumas semanas. Uhum. É um casamento de conveniência. Todo mundo sabe que o presidente não é um liberal, e eu falo isso com propriedade. A gente analisou todos os votos dele em 28 anos na Câmara, e eu li todos os discursos que ele deu na Câmara nesses 28 anos. Na época da eleição, a gente fez esse trabalho. E Uhum. o presidente, quando era deputado, ele era um deputado que defendia uma categoria, algumas categorias, né? Então, Forças Armadas, militares, bombeiros, esse tipo de coisa, assim, defendendo basicamente cargos e salários, né? Então, aposentadoria, enfim, benefícios para essas categorias. E não é exatamente um as do liberalismo, né? Ao contrário, ele teve algumas votações contra pautas liberais. Mas ele entendeu em 2018, isso é mérito do presidente, ele entendeu que ele agregaria esse pilar, né, enfim, de sustentação tanto eleitoral e agora enfim, para governar, porque isso era importante. E por mérito dele, tá? Ele abraçou o Paulo Guedes e leva essa agenda para frente, mesmo não tendo ali a convicção pessoal disso. E conveniência, enquanto estiver funcionando, está funcionando. Uhum. E se um dia não tiver mais, pode ser que deixe, enfim, tenha um divórcio, né? Usando as palavras do Sim, presidente. exato. Então, assim, a gente vê isso como a gente entende isso como um casamento de conveniência. Entendi. Se o Guedes estiver fazendo uma política que está sendo bem avaliada, que está dando efeitos, então o país está crescendo, gerando emprego, também a política do Paulo Guedes. Uhum. Um dia precisar mudar, muda-se. Mas Sim. aí, acho que o Bolsonaro também vai ver a reação. Acho que, de novo, o dólar, estou falando do dólar, né, mas você pode olhar o DI, a bolsa, até de alguma maneira. O dólar de 5,40 para 5,70 foi um pouco de uma demonstração do que seria uma possível mudança de orientação na política econômica. Né? A gente ia Sim, discutir mas eu... a dívida, a gente ia discutir outras coisas. Isso não Não, parece. legal. Parece mais tranquilo, acho, do lado do Bolsonaro, principalmente, a gente vê de fato que ele só tem a perder, de fato, deixar o Guedes, né? Mas e o Guedes, vocês mais próximos ali, da parte dele, do casamento, né? Da parte do Guedes também, ele tem algum risco? Vocês têm ouvido alguma coisa lá por Brasólia a respeito disso? Olha, ele às vezes demonstra insatisfação, a situação é isso, ele fica bravo, ele tem que ir lá explicar para o presidente, mas assim, de alguma maneira também o Paulo Guedes está fazendo o que ele se colocou ali para fazer. E para ser bem justo, tá? Assim, eles têm conseguido entregar de alguma maneira, talvez de uma maneira não tradicional, né? Mas em 2019, no começo do ano, e a gente faz pesquisa com os agentes de mercado também, então dá para falar com propriedade. A expectativa do mercado é que a reforma da Previdência fosse no máximo do tamanho do Temer, 500 e poucos bi, alguma coisa assim. Uhum. Eles entregaram uma reforma de 700 e pouco, quase 800 bilhões de reais. Sem fazer política com o Centrão, etc. Conseguiram entregar, e em parte por mérito do Paulo Guedes. Uhum. As batalhas que ele entra, ele fica cansado dos embates, mas ele costuma vencer as batalhas internas ali no governo de orientação de política econômica. Então isso dá enfim, uma animação, né, para ele continuar. Uhum. Eu acho que se mantiver esse cenário, ele continua. Acho que o cenário de saída do Guedes não é uma discussão pontual de uma coisa ou outra, que é natural que um ministro seja derrotado eventualmente, acontece. Uhum. É dia a dia, enfim, de qualquer empresa, de qualquer coisa. Você nunca consegue fazer 100% das coisas que você gostaria. Mas acho que o Guedes só sairia numa eventual reorientação de política econômica mesmo. E aí eu vejo não só a saída do Guedes, mas você pode tirar aí o Mansueto, que é o secretário do Tesouro, alguns secretários ali dentro da Secretaria de Fazenda que tem um viés mais liberal de convicção e que tem uma vida fora do governo, esses caras acho que sairiam. Então, e aí seria uma mudança bem maior e mais complicada, tá? Mas acho que não está muito no radar hoje, não. Legal. Não, mas isso é muito bom. Saber também, né, se a gente falar de cada, na ponta do mercado financeiro de fato, a permanência do Guedes é extremamente importante para a gente, principalmente para acalmar todo mundo, né? Eu acho que Sem tinha dúvida. dois pilares, basicamente, ali do governo do Bolsonaro. Um caiu e se provou que, basicamente, ali o Guedes era, de fato, o pilar que sustenta tudo, né?
E aí, dentre as lives que eu vi que vocês da XP estavam fazendo, foi citado muito a similaridade com o Collor e o Bolsonaro, né? E aí você falou que basicamente não tem risco de algum impeachment e tudo mais. Mesmo a questão, eu queria que você citasse quais possíveis saídas através de impeachment que teria, essa questão de coronavírus, que eles teriam feito um crime contra a população. Tem ainda alguma questão aberta, assim, Vitor, em relação ao risco de impeachment? Você falou que está bem mitigado isso aí, né? A gente vê, assim, o impeachment ele precisa de algumas condições para acontecer, tá? E você não tem várias dessas condições. Uma, a aprovação do Bolsonaro, por mais que tenha caído, se ficar em 25%, que seja 20%, é mais que o dobro do que tinha Dilma e Temer. Tá? Lembrando que o Temer não caiu. Uhum. Então, essa é uma parcela. Então, você tem uma parte dos apoiadores do Bolsonaro que continua. E a gente mostrou, enfim, no nosso dado de pesquisa ontem, a gente mostrou que esses apoiadores continuam. Então, a parcela desses apoiadores são bastante fervorosos. Então, eles não devem deixar o presidente. Então, assim, a gente não vê cenário em que a parte do pessoal conservador de costumes abandone Bolsonaro, né? Mesmo que eles não tenham outra opção. Então, tem uma parcela ali que não vai deixar o presidente, e eles são bastante ruidosos. Você precisaria de gente na rua, e o coronavírus impede um pouco isso, tá? Você precisaria de condições políticas, e o presidente, de alguma maneira, ele não fazia, pelo menos a política tradicional, de repartir o governo, etc. Mas, assim, né, a relação era um pouco era conflituosa, mas tinha uma relação, né? A gente falava isso no passado, né? O começo do ano passado foi bastante turbulento, a Câmara e o Bolsonaro não se entendiam, as coisas não andavam. Aí depois eles entraram num baile, né? Que eles aprenderam a dançar. O Bolsonaro reclamava, mas depois negociava um pouco, aí esticava muito, começava a negociar demais, a base do Bolsonaro reclamava, ele recuava. Mas era uma dança que os dois lados começaram a aprender a jogar, a dançar, né? E estava funcionando de alguma maneira. A gente aprovou Previdência nesse cenário, por exemplo. E, de novo, a gente não vê nenhuma construção política em Brasília para colocar um projeto político alternativo ao presidente no momento. Então, você não tem gente na rua, você não tem aprovação, você não tem um projeto político alternativo. O Rodrigo Maia não é Eduardo Cunha. Então, assim, os elementos necessários para o impeachment, e aí o elemento formal, assim, é um pouco esquisito falar isso, mas assim, a pedalada da Dilma, claro, foi bastante relevante. Eu cobria era importante, foi errado, é um crime de responsabilidade, claro, mas ela não caiu só por causa disso, né? Ela foi ticando todas essas opções, né? Assim, a gente não vê acontecendo com o Bolsonaro. Então, se você ter um motivo formal, é apenas uma parte do necessário para um processo de impeachment, uma saída do presidente por uma denúncia, etc. E a gente não vê, assim, dessas, sei lá, 4, 5, a gente tem talvez um motivo formal, talvez até exista, tá? Aí eu não sou judiciário, muito bater o martelo, mas assim, pode até existir. Mas as outras condições não estão dadas, então a gente não vê isso como um cenário provável hoje. Legal, Vitor. E você falou aí do Rodrigo Maia, basicamente ele não é Eduardo Cunha. Ele também, ontem, ele teve um papel bastante importante na aprovação, né, do orçamento de guerra, da PEC 1020. E aí eu queria que você explicasse primeiro o que é esse orçamento de guerra e quais vão ser as importâncias, né, os pontos que você vê ali de melhor, e principalmente dessa questão de o Bacen poder entrar comprando, de fato, títulos no mercado secundário, principalmente de emissões de empresas, que causou até um rebuliço lá, e por isso o Maia foi ao palanque para poder falar certinho, explicar, e queria que você falasse um pouquinho para todo mundo aí esse orçamento de guerra e quanto ele vai ser importante, né? Essa PEC é muito importante. Basicamente, o que acontece? Você tem, no Brasil, você tem 3 regras fiscais principais. Uma meta anual, que é colocada pelo próprio governo, aprovada pelo Congresso, que o governo precisa cumprir. Né? No momento, a nossa meta de déficit era de 124 bilhões de reais. Aí você tem o teto de gastos, e você tem uma terceira regra, que é a regra de ouro, que você, basicamente, o espírito dela, que você não pode tomar dinheiro emprestado, né? O Tesouro não pode emitir dívida para
sei lá, pagar salário de funcionário. Ele pode fazer isso para investir, por exemplo, mas não para gastos obrigatórios. Com a pandemia, ficou inviável o cumprimento enfim, das metas, das regras fiscais nesse ano. E, assim, não tem outra alternativa. É inviável. Não é só no Brasil, tá? No mundo inteiro. De novo, você precisa manter as pessoas vivas, né? Tem gastos de saúde para ser feito. Você tem não só saúde, mas assistência social. Você precisa manter as pessoas comendo, vivendo, pessoas que perderam renda nesse período. Você precisa manter os CNPJs vivos, né? Você precisa criar uma ponte para as empresas. E o mundo inteiro está fazendo isso. Isso é incompatível com o arcabouço tradicional, digamos assim, de controle fiscal. Essa PEC, ela basicamente dá essa segurança jurídica para que os gestores públicos, e você tem que pensar que ali o gestor público é um CPF na física, né? Então, se ele assinar alguma coisa ali no governo que está fora não está em consonância com alguma regra fiscal, alguma lei, etc., ele pode ser punido na física. Então, essa PEC, ela dá essa segurança jurídica para que os gestores públicos tomem decisão enfim, para tocar o dia a dia no governo durante a pandemia. Essa é uma parte do orçamento de guerra. Então, ela basicamente permite que o governo abandone as metas fiscais desse ano e faça o que tiver que fazer para manter as pessoas e os CNPJs vivos esse ano. O que tem uma outra parcela importante que foi agregado, tá? Essa PEC do orçamento de guerra ela já estava andando e o Banco Central viu essa possibilidade para comprar ativos públicos e privados. A gente vai poder comprar título público e títulos de empresas, títulos privados em geral, no mercado secundário. Ele tinha feito uma PEC alternativa, era uma PEC independente, e eles entenderam, né, o Senado na época entendeu que era as duas coisas que era mais rápido para tramitar. Essa PEC, que era do Banco Central e agora foi incluída na PEC do orçamento de guerra, ela permite que o Banco Central, enfim, compre títulos do secundário. Isso é importante, basicamente, para estabilizar os juros longos. Você tem um programa que chama, tem um nome chique no economês, que chama Operação Twist. O Banco Central, hoje, ele controla só a Selic, né, que é a taxa de curtíssimo prazo, né, a taxa de um dia para o outro. Essa Operação Twist, ele poderia fazer operações com o título do Tesouro para baixar a taxa de juro longo, porque assim, nenhuma empresa toma crédito todo dia, né? Ela toma para 2, 3 anos. E desculpa, gente, só um segundinho aqui, peraí. Tudo bem. O Vitor teve um probleminha, ele tá voltando já, o som, hein? Desculpa, Aí voltou. voltei. Boa. É que saiu produção industrial horrorosa aqui. Saiu 9% no mês, a expectativa Jesus. menos 0,7%. A gente está falando de PIB ainda para menos 6, desculpa. Foi no... Meu Deus. Atenção, né? Mas vamos lá. Essa operação é muito importante para ajudar o financiamento das empresas no médio prazo. Tá? Isso tem atrapalhado o mercado de crédito privado, então o Banco Central vai atuar no mercado de títulos públicos para, na prática, ajudar o mercado de títulos privados. Tá? A segunda perna que é comprar diretamente os títulos privados. Tá? Você tem algum problema de empossamento, basicamente você tem fundos de crédito no mercado e comprar um crédito de empresas boas, tá? Empresas boas, bem geridas, mas nesse momento os fundos às vezes tomam um saque, né, do fundo de crédito, e só que assim ele tem uma debênture na carteira de 5 anos e o resgate dele é D+1, D+30, então ele precisa casar, ele precisa vender um ativo. Só que tem muita gente vendendo ativo ao mesmo tempo e não tem ninguém comprando, então os preços perdem referência. O que o Banco Central deve fazer, né, é o que a gente viu outros bancos centrais no mundo fazendo. O Banco Central entra lá e entra como comprador de última instância desse mercado de crédito para que você não sufoque as empresas, né? Porque se o mercado está com problema, empresas não conseguem emitir nesse momento. Então, o que o Banco Central está tentando organizar é justamente um programa para você dar liquidez nesse mercado de crédito para empresas, e aí no mercado de capitais, tá? Tô falando, não é crédito bancário. Quer dizer, no crédito bancário estão atuando também, mas esse é para ajudar no mercado de debêntures, notas, etc. Esse
esse programa não é novo, Uhum. não é novo, no Brasil é novo, mas Sim. no Brasil já foi feito. O que eles estão querendo fazer é isso, é ajudar as empresas e o mercado de crédito a funcionar melhor nesse momento. E eles precisam de uma PEC, de novo, pelo mesmo motivo, para dar segurança jurídica aos gestores do Banco Central, para que a Constituição hoje permite que o Banco Central opere títulos com objetivo de política monetária. E aí tem gestor público dentro do Banco Central que fica inseguro, não entende isso talvez como política monetária, fica inseguro de como que a justiça vai ler isso no futuro. Uma coisa é você fazer isso no momento de pandemia, mas alguém vai analisar isso daqui 3 anos fora de contexto. Uhum. Então, o gestor público precisa dessa segurança adicional. O Vitor caiu, deixa eu ver aqui. A decisão, colocar isso no papel, e o segundo turno está previsto para hoje às 11 da manhã. Deve atrasar um pouco, geralmente atrasa, e depois, enfim. Mas legal, Vitor. É legal saber que isso é importante para o mercado, né? Nos Estados Unidos, os caras prometeram liquidez infinita para o mercado. Acho que aqui também é bastante interessante. Tem 2 perguntas no chat aqui, acho que a gente já pode, inclusive uma delas, eu acho que talvez seja no fechamento da nossa conversa, que eu sei que tem o seu horário aí para cumprir essas notícias, pulando na sua tela toda hora aí, tá te deixando meio doido. O Bruno perguntou que, basicamente, aí os balanços do Itaú, quanto o Bradesco e todos os outros devem cair também, teve um aumento significativo no PDD, né? Então, e ele falou assim, provavelmente isso aconteceu, boatos estão rolando, é mais Nelson Rubens mesmo, falando que uma teoria que tem um aumento de impostos, uma votação rolando no Congresso sobre aumento de impostos dos bancos, e por isso teve esse aumento no PDD. E eu queria saber se você tem alguma coisa relacionada a isso aí nos bastidores lá de Brasília, sobre o aumento de impostos nos bancos, para os bancos, na verdade. Tá. Primeiro, fazer o disclaimer de que eu não sou especialista em bancos, a gente tem um analista que é o Marcel. Então, assim, eu não consigo, não olho, não sei dizer como é que foi o PDD, não é minha área. Tá? Então, não vou me aventurar nesse ponto. O que tem uma discussão no projeto, que acho que é o que ele está se referindo, mas eu, de novo, não sei o impacto no balanço, tá? Sim. Como é que está indo o projeto, é de uma discussão para aumento de CSLL, né, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido dos bancos, especialmente acho que no Senado que está. E assim, a gente não vê da equipe econômica nenhuma vontade de aumentar impostos nesse momento. Ninguém está muito, nem o mercado, para ser bem honesto, está muito preocupado com mexer em arrecadação nesse momento. Do mesmo jeito que a pandemia ela é temporária, que os estímulos são temporários, você vai fazer um aumento de imposto que é perene no meio desse momento, você vai acabar misturando as coisas, tá? A gente ouviu da equipe econômica, enfim, uma conversa que a gente teve com eles semana passada, de que qualquer discussão que seja, inclusive eventual aumento de uma carga tributária para o setor financeiro, que isso seja colocado numa discussão dentro da reforma tributária e seja discutido num conjunto. Tá? Então, a orientação da equipe econômica é para que, enfim, não vá adiante. E se o governo aumentar imposto, achar que o Congresso vai aumentar imposto sozinho, me parece difícil. Tendo isso, a gente ouviu de algumas lideranças de que seria quase meio punitivo, né? Porque assim, tá todo mundo sofrendo, os bancos deveriam sofrer junto. Essa pode ter uma lógica dentro de alguma parte de alguns parlamentares que, enfim, iriam nessa linha, mas não é majoritário e a gente não vê, especialmente na Câmara, o Rodrigo Maia pautando esse tipo de assunto. Legal. Acontecer, política sempre pode, mas assim não é o cenário central. Sim, é igual você falou, poder pode, né? Mas não é o cenário atual, legal. E o Felipe perguntou, que eu acho que aqui dá para a gente encerrar já, depois a gente só faz as considerações finais. Com todo o desgaste político, como você vê a governabilidade do governo daqui para frente e principalmente em relação às agendas das reformas, né? Bom, vamos lá. A governabilidade, desse jeito meio torto, o governo assim, não tinha da maneira tradicional, mas tinha a governabilidade, digamos assim. Conseguia aprovar coisa no Congresso. Então, acho que isso, de alguma maneira, continua. Reformas em 2020 acabou, não vai ter. A agenda já era apertada antes do coronavírus. O coronavírus vai tomar, na melhor das hipóteses, o primeiro semestre. O segundo semestre é eleição. E
em outubro, então fica ali agosto, setembro, outubro meio prejudicado, de quórum, etc. E depois você tem a eleição do presidente da Câmara e do Senado em fevereiro de 21, mas o recesso começa em meados de dezembro. Então, a gente não vê possibilidade, tempo para aprovação de grandes reformas como administrativa, tributária nesse ano. Isso vai ficar para o ano que vem. O que não significa que alguns projetos específicos não possam passar. Então, talvez saneamento, sei lá, alguma coisa de privatização, pontuais, talvez até possam avançar. Mas acho que grandes reformas estruturais que são controversas, acho que o calendário já não permite mais para 2020. Acho que vai ficar 2021 para frente. Legal. Primeiro, para finalizar aqui, queria agradecer de novo sua participação aqui, pelo seu tempo. Eu sei que de manhã é bem agitado para você, conta para a gente também, como todo mundo da live, para respeitar o tempo de todo mundo. Queria, novamente, agradecer em nome da Diagrama e que você fizesse aí umas considerações finais, como você vê daqui para frente aí. Bom, vamos lá. Obrigado pelo convite de novo. Acho que as considerações finais são assim, a gente talvez o olho do furacão já tenha passado, mas ainda está no meio do furacão. Então, a capacidade de olhar para frente é sempre mais difícil nesses momentos. A gente, claro, tenta fazer o nosso melhor para ajudar vocês, os clientes, a tomar as melhores decisões. Tem que ficar de olho, tá? Algumas pautas para ficar de olho. Tudo que tiver impacto fiscal que não seja em 2020 é relevante. Crise política, toma cuidado, que para mercado, que é importante, de novo, é justamente onde está a conexão. Às vezes você tem uma crise, um fato político relevante, mas que tem pouco impacto para o mercado. Então, a gente faz um pouco dessa separação, tem que fazer um pouco disso também. Às vezes é mais impactante na pessoa física do que na jurídica, né? Essas suas opiniões, todo mundo aqui tem um CPF, né? Você, às vezes, fica mais no CPF do que no CNPJ. Tem que tem que tentar separar um pouco isso. E na parte de economia, a gente está começando a ver qual o tamanho do buraco. Isso é bastante importante. O mercado passou um tempo sem referência. A gente não sabia se o PIB ia ser 0 ou menos 10. E a gente não é só XP, tá? O mercado como um todo e no mundo ocidental, pelo menos. Tá? A gente passou umas 2, 3 semanas que ninguém sabia nada. E aí a gente viu uma volatilidade muito grande. Eu acho que esse período passou. Então, os bancos centrais, o governo estão colocando muito dinheiro na economia e, ao mesmo tempo, a gente está recebendo os dados econômicos para saber qual é o tamanho qual o estímulo e qual é o tamanho do buraco. Então, isso ajuda a diferença para os preços de ativos. Não por acaso a volatilidade começa a cair. A gente começa a ter referência. E a qualidade, por pior que seja o número, a qualidade da informação está melhorando. Já melhorou bastante e deve melhorar daqui para frente. A gente vai ter mais informação sobre o que está acontecendo, como é que vai ser a retomada, etc. Então, assim, acho que o pior da volatilidade já foi. Tá? A não ser que tenha aí, sei lá, um novo evento, o coronavírus multou, sei lá, alguma coisa assim. Mas se continuar nessa trajetória, a gente está numa trajetória de não que os preços de ativos voltem para o preço anterior, tá? De novo, a gente não com mais risco hoje, mas a volatilidade já melhorou e, enfim, a tendência é que melhore daqui para frente. Então, acho que uma boa contribuição que eu posso dar aqui é tentar dar um pouco desse horizonte, por mais curto que seja, de tranquilidade, de que, olha, talvez o pior já tenha passado. Não significa que vai vir notícia boa no curtíssimo prazo, mas que o pior talvez já tenha passado em termos de volatilidade e que agora a gente tem que encontrar novos patamares, novas referências, etc. E aí a parte de análise política, de economia, caminham juntos nesse sentido, tá? Da gente encontrar e tentar ver qual é o cenário mais provável para frente. Legal. E tem algum lugar aí para te achar mais facilmente, Vitor? Porque, obviamente, dá para todo mundo aí que está assistindo aí, obviamente dá para fazer esse canal, a gente consegue contato com o Vitor, mas depende se Twitter, você é muito frequente, Instagram, LinkedIn. Alô? Opa, você... Eu não sei se sou eu ou se foi o Denis que travou. Eu acho. Será que eu travei? Travei? Agora voltou. Não sei se fui eu ou foi. Não, acho que foi você. Acho que fui eu dessa vez. Mas onde o pessoal consegue te achar mais, Vitor? Olha, o meu Instagram é fechado, mas a gente tem o Paulo Gama do nosso time, que ele faz essa
essa ponte. Ele tem um Instagram que é @opaulogama, não é qualquer Paulo Gama, não, é @opaulogama. A gente fica brincando que o Paulo Gama estava tomado, mas a gente brinca com ele de qualquer jeito. E a gente tem um podcast toda semana, a gente grava geralmente às quintas-feiras e solta às sextas-feiras, que o podcast é um pouco desse tom que a gente conversou aqui. É um podcast sobre política, mas com viés a impactos do mercado financeiro. Então, sou eu, o Gama, Débora Santos, Marcos Mortari, que é do Infomoney e cobre política. Às vezes a gente tem convidados. Então, a gente está em todas as plataformas de streaming, está no Spotify, está, enfim, na Apple, está no Google, é só procurar. Chama XP Frequência Política. Enfim, lá a gente bate um papo bastante franco, bastante informal, como a gente fez aqui. É um bate-papo entre a gente, falando sobre os assuntos da semana, o que vai vir para frente, o que impacta, o que foi destaque. E o Instagram do Paulo. E além, claro, via vocês, a gente está sempre à disposição para ajudar no que a gente puder. E contem com a gente. E obrigado de novo. Muito importante para a gente bater esse papo com vocês. Não, demais. Novamente agradecer em nome da Diagrama, pela gentileza, pelo seu tempo. Gente, se ficar mais alguma dúvida, pode mandar para os seus assessores aí, ou mandar também, que a gente faz essa intermediação com o Vitor, tá bom? Obrigado, bom dia para todo mundo. Vitor, obrigado de novo. Aquele abraço, ótimo dia para todo mundo. Até mais. Tchau, tchau.